Ei, olá você, eu sou Alex Goldner, esse é mais um Simplificando. Eu queria trazer uma palavra, na verdade, algo novo que eu tenho aprendido a respeito de paternidade, a respeito de pais. A palavra pai, ela vem do hebreu e no hebreu ela significa Abba. E diferente do que muita gente pensa, o significado da palavra Abba, ela quer dizer fonte, sustentável, aquele que sustenta. Uma fonte, ela sustenta. Então, consequentemente, aquele que produz, sustenta. Lá em Gênesis a gente vai ver que Deus fez o homem. Ele não fez a mulher. Ele fez o homem, tirou o homem da terra. A mulher não veio da terra. Porque o pai, a fonte, que é Deus, ele sustenta. E a mulher, ela foi tirada da frente do homem, da costela do homem, como você sabe. Então, quem sustenta a mulher deve ser o homem. Quem sustenta o homem deve ser o pai. Dois pais. O Deus Pai e o Pai Homem. O homem é como se fosse o pé da casa, ou seja, a fundação da casa, e não cabeça, como talvez você aprendeu. O que isso quer dizer? O que isso muda? Muda tudo, porque se ele é a fundação, a mulher e os filhos, os netos, eles vêm depois. Você já deve ter reparado em casamentos que quando o pai vai levar a filha para o outro homem para passar para ela, aquilo simboliza como se até aqui eu cuidei. Agora você continua pelo menos no mesmo nível que eu cuidei. E a Bíblia vai dizer que o homem deixará seu pai e sua mãe para formar uma família. Mas ele diz isso para o homem, não diz para a mulher. Por quê? Porque a mulher ela tem a necessidade já fisiológica, já espiritual, desde sua criação, de ter uma fonte, de ter literalmente alguém que a sustente, que é esse pai e, consequentemente, esse marido. Muitos pais não têm deixado suas mães, consequentemente, eles não conseguem fazer um bom trabalho com suas famílias. Muitos filhos não têm entendido o papel do pai. Consequentemente, o pai não tem sido a fonte para eles. Muitos netos, da mesma forma. E o que mais isso quer dizer? Quer dizer que a mulher não veio da terra, do solo. O homem veio da terra, do solo. A mulher, como eu disse, veio do homem, da frente do homem. Uma mulher, em sua essência, ela não está procurando por amantes. A razão de muitos divórcios é que talvez Hollywood e as novelas da TV Globo para esse país têm fantasiado romances. Mas o que uma mulher realmente busca, ela busca por paz, ou seja, ela busca pela fonte, ela busca pela fundação, porque ela recebe da fonte. E o homem foi instituído primeiro para que ele possa ser a fonte para essa mulher. Tenta imaginar um homem à frente e uma mulher atrás. É geralmente isso que a nossa cultura nos ensina. E aí imagina um ataque de Satanás sobre esse homem, atacando ele atrás da mulher. A mulher que vai segurar o homem. E ela não foi desenvolvida, o design dela não foi para isso, porque ela não é a fundação. Consequentemente, acontecem divórcios, acontecem problemas, mulheres estressadas, mulheres com problemas de saúde, porque elas não têm essa capacidade física, psicológica e espiritual.
Agora inverte, coloca o homem atrás e essa mulher na frente. E agora imagina Satanás atacando essa mulher e agora ela literalmente ela cai ou se apoia nos braços do homem. Ele sim tem a fundação porque ele é a fonte para ela, porque ele veio da fonte. Você está conseguindo entender? Ele veio da terra, ela não. Então a fonte dele direta é Deus. A fonte dela direta é o homem, porque ela veio da costela dele. Que mais que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que, por exemplo, que o homem ele foi formado. Você pode perceber que o homem ele é reto. É como se fosse já encaixou ali e fica essa coisa que a gente virou. A mulher, ela foi construída. E aí você vê as curvas, você vê detalhes, porque ela foi construída, ela não foi formada. A mulher, na verdade, ela foi criada para ter o homem como fonte para ela e não para ela trabalhar. Uma mulher, ela deve, ou deveria pelo menos, trabalhar se ela quiser, não porque ela tem que trabalhar. Essa coisa de ser o pai, de ser a base da família, não cabe a ela. Isso faz com que ela fique doente, traga doenças sobre o corpo, sobre a alma, sobre a mente, porque ela não tem essa base estabelecida desde a fundação dos tempos, através de Deus o Pai, porque Deus preparou para que a base dela, a fonte dela, seja o homem. Deus é a fonte do homem. Então esse homem, ele precisa ir trabalhar. E essa palavra trabalhar, ela é se tornar. Ou seja, se tornar quem Deus já o preparou desde antes da fundação do mundo para que ele seja. Então um dos problemas que a gente encontra é que muitos homens estão trabalhando em algum emprego, em algum trabalho, mas eles nunca ainda pelo menos se tornaram quem Deus designou para que eles sejam. Porque a sequência é Deus, depois trabalho, nesse sentido de se tornar, e depois a mulher e os filhos. Uma vez que o homem, lembra de Gênesis, de Éden, se relaciona com Deus no jardim, e agora ele se torna quem Deus o fez para ser, ele vai estar em seu êxtase, vai estar produzindo, e aquele presente que ele tem, também conhecido como dom, vai trazer o sustento para ele, para esse homem. Consequentemente, ele vai ser feliz e próspero, no entendimento da palavra próspero como equilibrado em todas as áreas da vida. Consequentemente, ele vai conseguir ser a fonte da sua esposa, conseguir sustentá-la, prover e amá-la. Está conseguindo entender? Conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, o homem, ele é a fonte. Ele produz, ele sustenta. A mulher é sustentada. Talvez essa é uma razão, não sei se sua esposa sim, a minha é, ela prefere pedir dinheiro para mim do que outra coisa. Por quê? Porque isso vai lembrar do pai, onde ela pede e ela prefere ter uma fonte para que ela possa ir nessa fonte e não ela produzir, porque ela não foi feita exatamente para produzir. Eu sei que pode ser um assunto confuso, mas é um assunto bíblico e real que, se você começar a aplicar, você vai ver que muitos casamentos não teriam acabado. Muitos casamentos não estariam em crise. As meninas de hoje, as mais novinhas, talvez não casaram, aquelas que já estão no segundo, terceiro ou quarto casamento, elas precisam achar as fontes, ou seja, os abas, aqueles que são a fundação, e não máquinas de sexo ou amantes no sentido sexual da palavra. E a nossa cultura secular
ela te induz a justamente procurar isso que eu acabei de dizer. Você vê estampado nas novelas, nos filmes, nas fotos, nos outdoors, fazendo o quê? Trazendo um valor vaidoso, ou seja, acima do normal, de um corpo e de beleza, de padrões cirúrgicos até, para que se tenha a beleza. Porque esse é um desejo de Satanás que coloca um desvio que é em direção a um abismo, e com isso as pessoas vivem fora de equilíbrio, fora de sintonia com Deus. A maioria das nossas prisões estão cheias de homens, porque eles não entenderam sobre paternidade, quem eles eram e qual a posição deles. Muitos deles bateram, espancaram e até mataram suas mulheres, esposas ou companheiras. E agora eles estão lá. Então, a gente tem os homens presos. A gente tem homens interessados em outros homens. É mais uma estratégia satânica. Porque tenta imaginar do ponto de vista da fundação. Se você é essa coisa reta que é o homem, por que motivo você seria atraído por outro homem quando você tem a mulher cheia de curvas, totalmente mais apreciável? Então eu gostaria que você pensasse nisso que foi dito. Talvez amanhã ou outro dia a gente traga mais informações a respeito disso. Mas é importante entender o papel do homem. Se você é um homem, entenda que o seu papel é como a fundação. Se você é uma mulher, você precisa trazer o entendimento ao seu marido de que ele precisa voltar a ser a fundação. Para a gente finalizar, a Defesa Civil, a Prefeitura, o Estado, se a sua casa tiver o telhado arrancado, ela não vai ser condenada. Se as janelas e as paredes tiverem sido quebradas, ela não vai ser condenada. Agora, se tiver uma ruptura ali na estrutura, ela vai ser condenada. Eles vão falar: destrua, jogue fora, não presta mais. E é justamente isso que tem acontecido, que Satanás tem dividido diabolicamente a humanidade. Ou seja, a fundação está quebrada. Por isso que as nossas igrejas estão cheias de mulheres, porque para ele tanto faz. Agora, quando vai mexer no homem, aí a coisa muda, porque é a fundação. E observe que lá em Gênesis, a mulher viu o fruto, nada aconteceu. Ela desejou, ela pegou o fruto, nada aconteceu. Ela comeu o fruto, nada aconteceu. Ela deu para o seu marido, nada aconteceu. Agora, quando ele, a fundação, comeu o fruto, a Bíblia diz, e de repente, coisas começaram a acontecer, porque Satanás conseguiu criar uma brecha, uma rachadura, exatamente na fundação. Então, o plano de Deus, a inteligência de Deus é muito perfeita. Eu espero que você tenha conseguido entender parte dessa revelação, ou pelo menos ela toda. Eu continuo no processo, mas é muito interessante. Tá joia? Grande abraço, pense nisso. Até amanhã.